Você foi justificado pela fé. E você pode dizer amém. Queridos, hoje nós vamos meditar numa palavra muito especial que falou muito ao meu coração. O princípio da obra consumada. Todo mundo está com a pastoral aí? Se alguém não tiver, levanta a mão, por favor, que os irmãos da diaconia vão entregar para você. Ficou a sua mão levantada, ok? Até que você receba. O princípio da obra consumada. Aleluia. Colossenses capítulo 2, versículo 9 ao 10. Colossenses 2. Colossenses capítulo 2, versículo 9 ao 10. Todos receberam então a pastoral, amém? Colossenses capítulo 2, versículo 9 ao 10 diz assim: Pois em Cristo habita corporealmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Eu vou ler, queridos, aqui na versão revista atualizada, porque eu prefiro, tá bom, irmãos? E aí vocês depois vão repetir comigo. Diz assim o texto: Porquanto nele habita corporealmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade, amém? Vamos lá, eu vou falar e vocês repetem comigo, tá ok? Quando eu falar já. Porquanto nele, pode ser melhor, porquanto nele habita corporealmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. Vira para o seu irmão e diz assim: porque nele estáis aperfeiçoados. Amém? Somente até aqui. Feche os seus olhos nesse momento. Vamos agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Pai, nós somos gratos pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui nessa noite, reunidos em Seu nome, para Te celebrar, para receber de Ti o conhecimento, a Sua instrução, a Tua palavra que é viva, que é poderosa, ela que verdadeiramente penetra em nossos corações, fortalecendo a nossa fé, transformando a nossa forma de pensar, transformando completamente todo o nosso ser. E nós, Pai, nessa noite nos debruçamos diante dela, reconhecendo que é a vida, que é a virtude, que é o poder disponível para ser ministrado em nossos corações. E o nosso coração se alegra diante desta verdade, de que verdadeiramente há algo especial do Senhor para nos fortalecer nessa noite. Por isso eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento do Senhor. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento, para que possamos compreender todas as suas verdades e saiamos aqui nessa noite completamente diferente da forma como entramos. Em nome de Jesus, conceda-me graça, unção, Senhor, no nome de Jesus, verdadeiramente ousadia e intrepidez para falar aquilo que está no seu coração, Deus, debaixo da sua unção, debaixo da sua clareza, de uma forma que todos aqui saiam completamente transformados, fortalecidos pelo poder da sua palavra. É o que nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém, aleluia. Queridos, esse texto que nós acabamos de ler diz o seguinte: porquanto nele quem? Cristo. Nele aqui é Cristo, ou seja, em Cristo, nele habita, ou seja, reside corporeamente toda a plenitude da divindade. Paulo está querendo nos dizer aqui que em Cristo, irmãos, em Cristo, na pessoa de Cristo, nele, em Jesus, habita corporalmente, exatamente no corpo dele. Não é uma questão apenas simbólica ou espiritual, mas o que Paulo está querendo nos mostrar é que quando nós olhamos para a pessoa de Cristo nos evangelhos, nós vemos verdadeiramente a própria divindade habitando em um corpo, que era Cristo.
Então toda a plenitude de Deus, né, foi expressada através de Cristo. E hoje nós sabemos que Cristo, Ele se movimenta, Cristo, Ele atua, Cristo trabalha, Cristo, Ele opera. Tudo que Cristo faz, Ele faz através do seu corpo, sim ou não? E quem é o corpo de Cristo? Quem? Nós, a igreja, nós somos o corpo de Cristo. Nós somos aqueles que verdadeiramente hoje a plenitude da divindade habita. Então é nele, aí por isso que ele vai dizer, também nele estais aperfeiçoados. O que nós vamos perceber nesse texto aqui então de Paulo, é que Paulo vai nos mostrar que nós somos completamente plenos, né? De acordo com o texto que nós lemos aqui na versão NVI, vai dizer que habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ou seja, em nós. Passa aí para o próximo versículo, por favor. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Então o que Paulo vai nos dizer aqui, na verdade, é que nós somos plenos em Cristo. Nós estamos perfeitos em Cristo. Em Cristo nós fomos aperfeiçoados. E queridos, a obra está completa. Nada mais precisa ser feito. A obra já foi feita. É por isso que nós vamos estudar hoje o princípio da obra consumada, onde nós vamos verdadeiramente entender que aquilo que Cristo fez é o suficiente, já está consumado, está completo, foi feito, foi concluído. Mas infelizmente, irmãos, nós sabemos que há uma mentalidade errada a respeito da palavra, que entende, né, que o aperfeiçoamento, a perfeição cristã na vida do crente, ela tem na verdade a sua origem, o seu início, se nós, né, nos dedicarmos diligentemente à palavra, a obedecer à palavra, né, se você for bem cuidadoso em obedecer aquilo que está escrito na palavra, né, se você for obediente aos mandamentos, né, se você for obediente a algumas questões que estão na palavra, pode ser que você chegue ao aperfeiçoamento. Engraçado que essa semana, eu não vou falar a denominação, né, porque eu não sei aonde esse áudio pode chegar, mas eu faço um curso, na verdade eu faço uma pós-graduação na área de missiologia, lá na cidade de Londrina, e de tempo em tempo, de 2 em 2 meses eu vou a Londrina para estudar, e é um grupo, né, uma turma de quase 20 pessoas, quase 20 alunos de várias denominações, tem eu, metodista, e tem mais um grupo batista, enfim, de tudo que é lugar que vocês possam imaginar. E aí, a gente estava fazendo um trabalho em grupo, para apresentar no final do módulo, e eu, né, acabei caindo num grupo de uma denominação. E aí eu queria entender a forma como eles creem. A gente começou a conversar sobre algumas questões de doutrina e tudo mais. Aí o irmão estava me explicando, né, o pastor lá da igreja, que eles creem que todo homem, né, ele é salvo pela graça. Afinal de contas a Bíblia é muito clara sobre isso, né, irmãos? Não tem como dizer que não é. Somos salvos pela graça, recebemos a nossa salvação pela graça de Deus, né, demonstrada em Cristo Jesus, pela fé em Cristo. Mas, aí ele colocou mas, né? O homem ele pode ser condenado por suas obras pela não obediência à lei. Aí eu queria entender uma coisa, como é que você é salvo por uma graça e condenado por uma obra? Não dá para entender, não encaixa. Para mim não tem nenhum nexo, nenhuma encaixe nisso. Como é que você pode ser salvo por uma ação de graça e você vai ser condenado pelo que você faz? Então isso me faz entender que para alguns irmãos, né, a obra de Cristo não foi suficiente. Alguns, né, teimam em querer mostrar para nós, em querer, né, dizer para nós que é necessário uma certa diligência, uma certa obediência, para que você então atinja a perfeição, chegue a esse aperfeiçoamento que Paulo vai dizer aqui. Mas queridos, o padrão bíblico, o padrão do Novo Testamento é exatamente esse: você já foi aperfeiçoado em Cristo Jesus. Você é perfeito em Cristo, porque a obra ela já foi feita, é passado. Nós fomos aperfeiçoados em Cristo, né? O texto vai dizer, nós estamos, estais, né? Esse verbo ele está exatamente no presente do indicativo, ou seja, nós em Cristo Jesus já fomos aperfeiçoados. Então, queridos, do ponto de vista de Deus, quando Deus ele te olha, Ele não vê alguém em aperfeiçoamento. Quando Ele te olha, Ele não está vendo alguém em construção. Na verdade, quando Deus Ele te olha, Ele te vê em Cristo. Ele te vê revestido de Cristo Jesus.
E aquilo que Cristo fez já foi feito, a obra já está pronta, ela já foi concluída. E é exatamente assim que as coisas acontecem. Aí alguns pensam, mas pastor, então quer dizer que eu fui aperfeiçoado em Cristo? Amém, sim, é o que a Bíblia diz. Então, se eu estou aperfeiçoado em Cristo, se eu fui aperfeiçoado em Cristo, quer dizer então que eu tenho que fazer vistas grossas para os meus defeitos, porque a gente sabe, né, irmãos? Por mais que você seja perfeito em Cristo, né, ainda tem umas coisinhas aí para acertar, sim ou não? Dá uma olhadinha para o irmão que está do seu lado, não é verdade? Eu tenho certeza, irmãos, que tem um defeitozinho, né? Todo mundo tem um chulezinho, tem um cczinho, tem um probleminha, não é verdade? Todo mundo tem alguma coisa para ser aperfeiçoado. Então o que a gente faz, pastor? A gente faz vista grossa para os nossos defeitos? Finge que não existe? Não, querido, preste atenção aqui. O fato de você ainda ser um pouco infantil, o fato de você ser melindroso, o fato de ainda existir algumas perebinhas na sua alma, algumas imperfeições, não mudam o fato daquilo que a palavra fala ao seu respeito. Aquilo que é uma imperfeição e você não muda o que a Bíblia diz. O que a palavra nos diz é o seguinte: nós fomos aperfeiçoados em Cristo. O que a Bíblia diz ao nosso respeito é que nós somos perfeitos, sim ou não? E o nosso comportamento fica do jeito que está, pastor? Não, claro que não, você tem que mudar. Nós temos que mudar. Só que a obra da mudança, da transformação, queridos, não é algo que parte de você, não é um esforço humano, é algo que acontece, é uma obra do Espírito dentro de nós. À medida que você vai comendo e se alimentando da palavra, o que vai acontecendo com você? Você vai crescendo, você vai se aperfeiçoando, você vai se transformando cada vez mais à semelhança de Cristo. Você é perfeito, e você precisa comer da palavra para que cada vez mais a perfeição de Cristo, ela seja expressada através de você. Uma ilustração que nos ajuda muito a entender essa questão é o exemplo de uma criança, sim ou não? Deixa eu te fazer uma pergunta, um bebê é uma criança? Quando você olha para aquele corpo daquela criança, daquele bebê, existe uma diferença do corpo da criança para o seu? Em termos de perfeição? O coração funciona igual ao teu, o pulmão funciona igual ao teu, não é verdade? O estômago, o intestino, todos os órgãos, o rim, sim ou não? Qual é a diferença? Você só é maior do que ele. Você só cresceu e a criança não. Mas em termos de perfeição é a mesma. Mas a criança, ela já é perfeita, mas ela não pode ser aperfeiçoada. Então nós vamos perceber que à medida que a criança vai se alimentando, à medida que ela vai comendo, ela vai crescendo e vai se aperfeiçoando. Ou seja, ela já é perfeita, mas ela ainda se aperfeiçoa. É a mesma coisa que acontece conosco. Você já é perfeito, e à medida que você se alimenta, você vai se aperfeiçoando. Imagine uma criança, nós temos aqui, né, a Sofia diante de nós. No ano passado a Sofia era um bebezinho. A Sofia já está andando de um lado para o outro. Lembra da Sofia engatinhando? Mas a Rebeca e o Natanael alimentavam a Sofia. E à medida que a Sofia foi se alimentando, foi comendo, o que foi acontecendo com ela? Ela foi crescendo, e cresceu bem, né, gente? Se puxar o pai, vai crescer bem também. E ela foi crescendo, está crescendo, até uma hora, né, que a Rebeca chegou e olhou para Sofia e falou o seguinte: chegou o momento da Sofia andar. Foi assim? Não, eu acho que agora, Natanael, chegou o momento dela andar. Então vamos matricular a Sofia num curso, como aprender a andar em 10 dias, ou melhor, em 21 dias, né, para não sair do padrão. Como aprender a andar em 21 dias. A Rebeca não ministrou um curso para a Sofia para ela aprender a andar em 21 dias. Ela simplesmente, de uma forma natural, despertou um desejo na Sofia em andar. E ela começou a andar. Não foi necessário um curso, não foi necessário um ensino, simplesmente um dia ela começou a andar. Mas a gente sabe que ela tomou uns tombinhos, sim ou não? Deu uma quedinha ou outra. E hoje ela está andando com muito mais equilíbrio, não é verdade, Sofia? Com muito mais equilíbrio do que ela andava quando ela começou a dar os seus primeiros passos. Ou seja, aquilo que já era perfeito tornou-se ainda mais perfeito.
Todo bebê nasce banguelo, não nasce, gente? Não nasce? Mas não é perfeito? E aí o que acontece com o passar dos meses? Nasce os dentinhos. Ou seja, aquilo que já era perfeito, ficou ainda mais perfeito. Basta apenas com que a mãe alimente. Basta apenas que a mãe dê mamar, dê comidinha, a criança, ela naturalmente vai se aperfeiçoando. Naturalmente ela vai tendo os seus desejos. Não é verdade? Naturalmente ela vai se aperfeiçoando cada vez mais. Não é assim? Teve um dia que você, jovem, entendeu que chegou o seu tempo de casar, não foi assim? Ou não? Alguns já estão, né? Estão há um tempo. Mas enfim, irmãos, creia, né? Creia na palavra. Chegou um dia que você entendeu, pelo menos comigo foi assim. Falei, não, chegou a hora. Eu não sou mais menino, eu não sou mais criança. Chegou o tempo de aperfeiçoar, de constituir família. Teve um dia, né, que nós entendemos que chegou a hora de ter filho. E o tempo chegou. É assim, queridos. Aquilo que já é perfeito, à medida que nós vamos nos alimentando, vai se tornando cada vez mais perfeito. E aí, queridos, imagine, né, que toda criança também tem isso, eu tenho certeza. Não sei a Sofia, mas toda criança tem. Toda criança, muitas vezes, em algum momento da infância, se comporta como um porco, porque não tem noção, não é? Não sabe que caquinha não é para comer, não é? Não sabe, não é que... Enfim, eu já vi isso acontecer. Uma vez eu cheguei na casa de um amigo, a irmã dele estava no chiqueirinho, mas não era chiqueiro, era um chiqueirinho mesmo de criança, comendo caquinha, toda suja. Aí eu fui falar com a mãe, olha, ela está comendo. A mãe veio desesperada. E aí, o que faz a mãe? Nossa, você não é minha filha não para comer esse tipo de coisa, você não é minha filha. Você não pode ter vindo de mim, não é possível. Né? Eu te desconsidero filha agora, vai embora dessa casa. É isso que a gente faz? Porque é normal, queridos. Ainda não distinguiu, ainda não sabe. Já vi criança comer barata achando que era camarão. É crocante, igual. Mas pai e mãe não desconsidera, não manda embora por causa disso. É filho, queridos. Conseguem entender? É filho. Pai e mãe, irmãos, toleram, são pacientes com a infantilidade da criança. Eles sabem, um dia essa criança vai crescer. O nosso papel, queridos, na verdade, é tolerar o tempo da infância espiritual dos nossos irmãos. Ele é perfeito. Se ele nasceu de novo, ele é perfeito. Se ele nasceu de novo, ele é filho de Deus. E em breve ele vai expressar exatamente essa perfeição. Enquanto isso eu vou tolerar ele comer caquinha. Enquanto isso eu vou amar, não tem jeito, faz parte, queridos. Mas quem é filho é filho. E uma questão de tempo e de alimentação, daqui a pouco a mudança virá. E daqui a pouco, verdadeiramente, ele vai externar aquela mudança que já aconteceu no seu interior, sim ou não? Mas nós precisamos entender que não é uma questão de obras, é uma questão de natureza. A obra ela já foi feita, já foi consumado. Você verdadeiramente já foi posto, já foi feito como alguém perfeito ou aperfeiçoado em Cristo Jesus. Agora prestem atenção, nós precisamos entender quando é o início dessa história, dessa perfeição. O começo, né, dessa etapa, dessa fase, onde nós nos tornamos perfeitos, ou o ponto de partida, o ponto inicial, é exatamente no final da obra de Cristo. No momento em que Cristo estava tomando do cálice, que ele pediu ao Pai para que passasse dele, nós conhecemos o texto em que ele fala, Pai, passa, se for a sua vontade, passa de mim esse cálice, né? Mas que seja feita a sua vontade. Que cálice era esse? Era a morte. E o que significava ir para a cruz? Significava exatamente assumir essa natureza humana, essa natureza pecaminosa, essa natureza caída. No momento em que Cristo assume esse cálice, no momento em que Cristo toma deste cálice, Ele estava fechando uma aliança conosco. E numa aliança de sangue, há uma troca de bens. Tudo que é de um passa a ser do outro, tudo que é do outro passa a ser do outro. É assim, é igual casamento, que é uma aliança.
No dia que eu casei, tudo que era meu passou a ser da Aline, e tudo que era da Aline passou a ser meu. Hoje não tem mais esse negócio, isso aqui é meu, isso aqui é meu, é dela. Não tem mais isso, porque tudo é nosso, sim ou não? Só que deixa eu te fazer uma pergunta: o que o homem tinha para oferecer a Deus? Nada. Somente pecado, morte. Era o que o homem tinha para oferecer. E foi exatamente o que Jesus tomou sobre si. Por isso que Cristo vai assumir então a cruz. E é por isso que ele vai à cruz. Mas nós vemos que quando ele chega na cruz, depois de haver verdadeiramente cumprido o papel que ele tinha que cumprir, o que ele vai dizer antes da sua morte? Está consumado. Ou seja, foi feito, foi concluído, acabou, está concluído, foi feito. Não há nada mais que precise ser feito. A obra ela já foi completa. E é por isso então que nele nós fomos aperfeiçoados. Isso está concluído, isso está perfeito, ok, queridos? Cuidado com o ponto de vista natural das coisas. Muitos irmãos, muitas vezes, eles tendem, né, a querer ver, enxergar, sentir para crer. São como Tomé, é ver para crer. Mas a Bíblia ela nos ensina e nos orienta em todo o ensino do Novo Testamento, que nós não vivemos por aquilo que cremos, nós não vivemos por aquilo que sentimos. No cristianismo as coisas são diferentes, querido. Qualquer religião do mundo é muito simples, a lógica é muito clara. Você sabe por que nós precisamos de revelação para entender a palavra de Deus, o ensino de Deus? Porque para entender o que o mundo ensina, o que as religiões do mundo ensinam, não precisa de revelação, é simples. Obedeceu, é abençoado. Desobedeceu, vai para o inferno, não é assim? A lógica das religiões é essa, não tem muita dificuldade. É claro, é lógico. Não tem coisa mais lógica do que isso. Obedeceu, está aqui a sua bênção, a recompensa. Desobedeceu, está aqui a palmada, né? Assim, desde criança nós somos ensinados assim. O que é ilógico, o que não entra na nossa cabeça, é exatamente o Evangelho de Cristo, que nos mostra o seguinte: não fez, desobedeceu, é imerecedor, mas mesmo assim nós recebemos toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Não merece, o lugar dele é o inferno, ele não merece nada, mas eu escolhi abençoá-lo, eu amei, eu morri por ele. Nós precisamos verdadeiramente de revelação para isso. Só que muitas vezes nós queremos, né, ficamos procurando alguma coisa na nossa cabeça, na nossa história, para que possamos então nos sentir dignos de orar e pedir a Deus. Mas, queridos, o que o Senhor nos ensina através do Evangelho é exatamente o contrário. Não é pelo que você sente, não é pelo que você vê. Você é perfeito. Você foi aperfeiçoado. Você já nasceu aperfeiçoado. Nós estamos aperfeiçoados. E nada disso é obra nossa. Tudo isso é obra de Cristo. Não tem nada a ver com a gente. Tem tudo a ver com o Senhor. É dele. E aí, queridos, isso muda completamente a nossa mentalidade e até a forma como nós nos apropriamos das coisas. Porque nós passamos a entrar na guerra sabendo que somos vencedores. Nós passamos a entrar na luta sabendo que a vitória já é nossa. Você não entra na luta para pisar na cabeça do diabo e ser um vencedor. Você já entra na luta sabendo que você é mais que vencedor. O que nos mostra então, queridos, que a nossa perspectiva deve ser diferente. Eu não sei o que os irmãos estão vivendo. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei, querido, mas eu quero te falar uma coisa. Você é mais que vencedor. Você já foi aperfeiçoado. Verdadeiramente há bênção sem limite sobre você. Aquilo que Deus colocou no seu coração é um desejo que partiu dele, vai acontecer. Você precisa verdadeiramente crer que já é uma realidade. Não fique achando, querido, que é porque você tem sido muito bonzinho, orar demais. Não, não tem nada a ver com a gente. Não é você quem vence a luta. Cristo já venceu a luta. Ele já nos deu a vitória. E nós vemos, queridos, 3 exemplos. Na verdade são 2 exemplos especiais na palavra de Deus que nos mostram exatamente a obra de Deus na vida. Na verdade vai trazer um reflexo para a obra de Cristo nas nossas vidas. O primeiro é o caso de Adão. O que Adão fez
para merecer o Éden? Nada. Deus quis fazer o homem e colocá-lo em um jardim. Foi Adão que fez o jardim do Éden? Foi ele que construiu, que desenvolveu, que plantou aquilo lá? Foi muito só do trabalho dele? Não. Deus não soprou. Na verdade, nós vemos até, queridos, que é interessante, que o Senhor, Ele vai criar o homem, não é? Ele vai criar o homem qual dia da criação? Qual dia? No 6º dia. Depois que Ele criou o homem, o que Ele fez? Descansou. Ou seja, Deus, Ele vai criar o homem no 6º dia e vai descansar no dia seguinte. E você sabe que descansar é desfrutar da sua criação. Amém? O primeiro dia do homem foi o dia do descanso. Será que é por isso que o homem gosta tanto de feriado? Não é? Não sei. Mas o primeiro dia do homem foi exatamente um dia de descanso. Ele não criou, ele podia ter criado o homem no início e falado: você vai me ajudar a criar isso tudo. Você acha o quê? Está pensando o quê? Não. Deus, Ele vai criar todas as coisas, vai criar o homem e vai colocar o homem exatamente no dia do descanso, para desfrutar de tudo que Ele havia criado. E quando nós lemos o Jardim do Éden, vemos a descrição do jardim, o jardim era perfeito. Tinha todas as árvores, as frutas, né? Tudo de melhor que poderia existir no seu tempo estava ali disponível para Adão. Pedras preciosas, ouro, águas, tudo. Adão não precisou furar um poço. Adão não precisou cavar uma mina. O ouro estava diante dele. Nós podemos dizer que Adão era muito rico, muito próspero, porque ele verdadeiramente tinha tudo à sua disposição. O que Adão fez para merecer isso? Nada. Deus o colocou naquela situação, naquela condição, porque Ele é gracioso. Quando nós vemos o caso também do povo de Israel, nós vemos uma situação muito semelhante. Deus tira o povo judeu lá do Egito. Egito, né, na simbologia bíblica, simboliza o mundo. Faraó, ele vai ter um símbolo exatamente do diabo, do Deus desse século, desse mundo. Deus então vai tirar o seu povo lá do Egito para levá-lo para onde? Canaã. A terra que mana o quê? Leite e mel. Por que a Bíblia não vai dizer que Canaã era a terra que tinha picanha em absurdo? Carne de chouriço, costelinha, sei lá, chocolate, Nutella. Por que a Bíblia vai nos mostrar e vai falar que lá era uma terra que manava leite e mel? Vocês sabiam que leite e mel são os únicos produtos alimentícios de origem animal que não é necessário a morte do animal para que o homem venha se alimentar? A picanha você tem que matar o boi, né, tadinho? E é uma delícia. Eu já não posso dizer a mesma coisa pelo leite e pelo mel, mas que nutre o homem, nutre. Conseguem perceber? Isso nos mostra então que aquela terra era a terra de vida, e vida em abundância. Era um lugar que verdadeiramente Deus havia preparado para os judeus. Só que quando nós lemos a história do Antigo Testamento, quando nós vemos lá, né, desde o livro de Êxodo, principalmente o livro de Josué, nós não vemos uma recepção festiva para o povo. Quando Josué atravessa o Rio Jordão, não havia uma faixa de todo o tamanho escrito: bem-vindos a Canaã. Não estouraram foguetes, não teve festa, nada disso, muito pelo contrário. Quem é que estava em Canaã? Os jebuseus, os amorreus, os cananeus, os filisteus, os amorreus e todos os zeus, né, descritos lá no livro, principalmente de Josué. Mas quando nós lemos a história de Josué, nós vemos, irmãos, que Deus entregou a terra para aquele povo. Eles não tiveram que fazer nada. Olha o que diz a Bíblia lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 10. Vocês estão aqui comigo, gente? Deuteronômio capítulo 6, versículo 10, a Bíblia diz assim: quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que com juramento
prometeu a teus pais Abraão, Isaque e Jacó, que te daria com grandes e boas cidades que tu não edificastes. Olha só o que o texto diz: terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram. Ou seja, não foram os judeus que construíram aquelas grandes cidades que haviam, como Jericó e tantas outras. Quem foi que construiu? O povo que lá habitava. E o que Deus fez? Entregou para os judeus. Quando os judeus chegaram, a terra já estava pronta. Então nós vamos perceber que os judeus desfrutaram de poços que eles não haviam cavado, desfrutaram de plantações que eles não haviam semeado. Eles participaram de uma bênção, de uma obra completa que Deus havia feito para eles. Como é que eles conquistaram Jericó, gente? No grito. Sabe essa história? Você acha que vai ganhar isso aqui no grito? Foi assim que eles ganharam. Eles deram 7 voltinhas e berraram. E o que aconteceu com a cidade? Foi completamente destruída. O que nós vamos perceber então, irmãos, é que Deus, quando Ele promete algo para alguém, quando Ele firma uma aliança com alguém, Ele se encarrega de fazer o trabalho e a obra. A mesma obra que Ele fez com Adão, a mesma obra que Ele fez com o povo de Israel, é a mesma obra que Ele fez com a igreja. A obra ela já está feita. Deus também fez a obra por nós. O jardim já estava pronto, as cidades já estavam construídas. Nós precisamos entender o seguinte, queridos: Adão ele já recebeu o jardim pronto, Israel já herdou a nação pronta. Nós também já recebemos uma salvação completa. Não há nada que precise ser feito. Você só deve desfrutar. Você só deve descansar. Cristo já trabalhou por nós. Nós então precisamos descansar. Fomos convidados ao descanso. Gente, quem crê nisso, quem entende o que é o descanso de Deus, verdadeiramente é muito abençoado. Quem crê vive o descanso. Quem crê desfruta dessa verdade. Amém? Efésios capítulo 1 versículo 3, a Bíblia diz assim, Efésios 1:3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Pode ficar lá, aí. Vamos ler todo mundo junto esse versículo? Quando eu falar já? 1, 2, 3 e já. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte. É que eu tenho decorado a revista atualizada e a gente confunde, perdão, irmãos. Mas olha o que o texto está dizendo: que nos abençoou. O texto está te dizendo que te abençoará se você for fiel aos 10 mandamentos, que te abençoará se você depositar o seu dízimo, que nos abençoou. Pretérito perfeito do indicativo. Está concluído, aconteceu, já é um fato, é uma realidade, isso já aconteceu. Nós verdadeiramente, queridos, podemos desfrutar dessa obra que ela já foi consumada. Então nós não precisamos viver essa luta de tentar ser justo, de tentar ser santo, com base nas suas obras. O resultado, querido, de quem vive tentando ser alguma coisa é o cansaço. Tem uma hora que ele não aguenta mais, tem uma hora que ele desiste. Quem vive tentando buscar a vitória, uma hora cansa de guerrear. É ou não é? Nós precisamos desfrutar verdadeiramente desse grande descanso que existe na obra de Cristo. Nós devemos orar porque verdadeiramente já fomos abençoados, porque verdadeiramente já nos foi dado todas as coisas. Abra lá em Hebreus capítulo 10, versículo 12 ao 14, a Bíblia diz assim: Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. Quem é esse, irmão? Quem é esse que, depois de ter oferecido uma única oferta, Jesus,
Ele ofereceu uma única oferta e depois que ele ofereceu, o que ele fez? Sentou. Assentou aonde? À direita de Deus. Daí por diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés, pois com uma só oferta tem aperfeiçoado para sempre os que estão sendo santificados. Preste atenção aqui. No tabernáculo, irmãos, não havia nenhuma mobília para assento. Os sacerdotes, os sumos sacerdotes, eles ficavam em pé o tempo inteiro servindo. Servindo como? Oferecendo ofertas, sacrifícios, matando animais, ofertas e sacrifícios para o Senhor. Uma oferta, um sacrifício que nós sabíamos que não podia resolver o problema do pecado. Uma oferta e um sacrifício que não podia nunca retirar o pecado. Mas eles viviam em pé, trabalhando, servindo. Não tinha nenhum banquinho no santo lugar e nem no átrio. Mas o que nós vamos perceber, queridos, que uma vez que Jesus, no papel de sacerdote, ofereceu um único sacrifício, um único, pelos pecados, depois que o sacrifício foi entregue, o que aconteceu? Ele se assentou. Aonde? À direita. Assentar, querido, significa descansar. Já foi feito, concluiu, está consumado. Nós não precisamos fazer mais nada. Ele não precisa fazer mais nada, já foi feito. Agora é sentar e desfrutar da obra que já foi consumada. Nosso papel, queridos, é justamente nos assentarmos. Efésios capítulo 2. Esse texto não está na sua pastoral. Efésios 2. Versículo 6 diz assim: juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Preste atenção, aonde é o nosso lugar hoje? Aonde é o nosso lugar hoje? É ficar de pé no tabernáculo, no templo, servindo sacrifícios que não podem resolver o nosso problema? O nosso lugar é fazer obras para quem sabe um dia podermos descansar? Não. O nosso lugar é em Cristo, assentado nele, à direita de Deus, descansando da obra que já foi feita, da obra que já foi consumada. Verdadeiramente, querido, Ele nos deu esse milagre pela graça. Isso não é obra nossa, é a obra de Deus. Isso quer dizer que hoje, se Ele, querido, morreu, se entregou por amor a nós, isso foi o tema da pregação da semana passada, sem nós orarmos e pedirmos, sem pedirmos para que Ele fosse a resposta da nossa oração, porque nós nem oramos, Deus o deu. Será que Deus não pode nos dar coisas menores, milagres menores, como uma cura, como uma bênção financeira, como um casamento restaurado, como uma porta aberta, como uma situação resolvida? Querido, isso não é nada para Deus. Na verdade, isso já é nosso. O Senhor já nos deu, já é uma realidade, porque nós hoje, querido, estamos assentados em Cristo Jesus, à direita de Deus, reinando em vida. Amém? Logo, quando você for orar, meu irmão, não ore mais como um pecador, tentando convencer a Deus de que Ele faça alguma coisa, clamando por uma misericórdia. Senhor, pelo amor de Deus, se Tu tens misericórdia, olha para mim, miserável pecador que necessita da Sua graça. Não, querido, isso era oração para quando você estava perdido. Isso era oração do Velho Testamento. Hoje, quando nós oramos, nós clamamos da seguinte forma: Abba, Pai, Paizinho, meu Pai, aquele que é meu Pai, aquele que verdadeiramente me amou e me ama até hoje. Nós precisamos verdadeiramente entender, queridos, que obra é essa que foi feita e que está consumada. Algumas pessoas, muitos crentes, já entenderam que devem confessar a palavra, sim ou não? Aí eles pegam a palavra e começam a confessar a palavra,
para que ela seja uma verdade. E eles ficam confessando a palavra, confessando aquele texto, para que ele se torne uma verdade. E nós precisamos entender essa diferença. Vocês sabiam que muitas religiões orientais fazem isso? Tem um livro antigo não é tão antigo, chamado O Segredo, que ensinava exatamente isso, o poder da confissão positiva. De você tanto confessar um negócio, uma hora ele acontece. Isso o mundo prega e ensina, querido. Nós não temos que confessar a palavra para que ela se torne uma verdade. Nós temos que confessar a palavra porque ela é uma verdade. Nós confessamos a palavra porque nós cremos nela. Não porque eu quero crer nela. Não porque eu desejo entender. Não, porque eu entendo. Porque eu creio. Porque ela é uma verdade para mim. E porque verdadeiramente já está consumado. Lá em João capítulo 19, eu já estou caminhando para o final. João capítulo 19, nós vemos exatamente o Senhor, quer dizer, o evangelista, né, João, nos apresentando os momentos finais de Jesus, da sua morte e sua crucificação. E como eu disse para vocês, primeiro, né, ele vai fechar essa aliança com os seus discípulos, né, tomando do cálice. E aí ele vai tomar do cálice verdadeiramente na cruz. E quando ele chega na cruz, o que ele vai dizer? Quando ele assume a nossa condenação, quando ele assume toda a maldição que estava sobre o homem caído por causa de Adão, o que ele vai dizer? Está consumado. Acabou, concluiu, fechou, está consumado, encerrou. Uma vez então que ali está tudo concluído, tudo feito, tudo pronto, nós vamos perceber que nós vamos participar então de uma nova história da vida de Jesus, que Jesus morre na cruz, mas o que acontece com ele? Ele ressuscita. Então nós fazemos parte da sua ressurreição. A nossa história começa na sua ressurreição. Na verdade, foi uma palavra que eu preguei aqui já algumas semanas atrás, do início da nossa história. A nossa história tem início exatamente quando? Quando Cristo ressuscita. Quando Jesus morre, nós morremos com Ele. Então ali é o fim da nossa história em Adão. Mas na sua ressurreição começa um novo homem. Quem nós somos em Cristo, estamos nele. Então nós vamos perceber que o está consumado é o ponto de partida da nossa história. Nossa história começa a partir dali. Então todas as palavras que foram proferidas por Jesus aos seus discípulos depois do está consumado servem a nós. É exatamente isso que eu quero pontuar com vocês antes de encerrar a ministração, que é a forma que nós temos de aplicar, né, esse princípio na nossa vida. Amém? Pega a sua Bíblia, abra aí em João capítulo 20. João 20, versículo 19, a Bíblia vai dizer assim: chegada pois a tarde, naquele dia, o primeiro da semana, que primeiro dia é o que quer dizer? Que dia é o primeiro dia da semana, gente? Segunda? Domingo. Só um parênteses, né? Nós vamos ver que Jesus vai se revelar, Ele vai ressuscitar no domingo, Ele vai se revelar aos seus discípulos no domingo. Alguns versículos depois vocês vão ver Ele se revelando, né, para tomar exatamente no domingo também, o que nos mostra então que o domingo é um dia importante. A gente não pode desprezar o que o Senhor faz nesse dia, e é por isso que a gente tem que estar aqui, amém, irmãos? Vamos lá. Chegado pois a tarde naquele dia, o primeiro da semana, e estando os discípulos reunidos com as portas cerradas por medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Alegraram-se, pois, os discípulos ao verem o Senhor. A primeira fala de Jesus para os seus discípulos, depois de dizer está consumado, foi exatamente esta frase: paz seja convosco. Tão interessante que Jesus não aparece diante dos seus discípulos e diz, né, vigia, 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 né? Vigia, orai, 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 orai. Ele vai falar o quê? Paz seja convosco. Está consumado. Depois que foi consumado, ele disse exatamente paz.
E o que significa Jesus dizer para nós: paz seja convosco? Quem nós éramos antes da nossa ressurreição? Quem nós éramos? Quem éramos, queridos? Inimigos de Deus. Não havia paz nessa relação. Nós éramos inimigos. Mas nós vamos ver que em Cristo, após a obra ser consumada, a paz foi estabelecida. Hoje você não precisa viver uma síndrome de condenação. Você hoje não precisa mais viver desesperado, querendo ser aceito por Deus, porque Ele já nos aceitou. Não há mais inimizade entre nós e o Senhor, muito pelo contrário. Foi exatamente Ele que nos disse: paz seja convosco. Hoje nós podemos ficar e viver em paz, porque o sacrifício foi feito, porque a obra foi consumada. Tudo começa a partir da paz. Queridos, Jesus ele vai mostrar para os seus discípulos exatamente o que é as suas chagas. O que são as chagas? Exatamente o furo nas suas mãos e o corte da lança na sua lateral. Jesus aí não podia ter vindo já com o corpo perfeito, sem cicatrizes. Mas por que ele vai aparecer com essas chagas? Porque essas chagas nos mostram, nos revelam exatamente que a obra estava consumada. Ele morreu, e foi por causa dos cravos que foram pregados em suas mãos, por causa do corte que foi feito no seu abdômen, que verdadeiramente o seu sangue verteu. O preço foi pago, a obra foi consumada, e aquelas marcas então mostravam para os seus discípulos a paz. Nós, queridos, podemos servir a Deus em paz. Você não precisa fazer a obra de Deus, liderar a célula, evangelizar, abrir a de paz, ganhar a gente, consolidar a gente, fazer tudo que você tem que fazer, para ver se, quem sabe, se você ganhar 10 esse ano, o Senhor dá uma elevadinha no seu nível, te aceita, você pode então se tornar um filho amado. Nós podemos verdadeiramente lançar fora todo o peso, toda a culpa, toda a condenação, porque hoje a paz nessa relação. Tudo começa em paz. Multiplicar a sua célula, querido, não deve ser um peso, uma cobrança. Deve ser uma razão de muita alegria. Servir a Deus, abrir igrejas, tudo que nós fazemos deve ser uma obra de descanso, de desfrute, de alegria, porque é a paz. Eu não vou ser aceito por Deus por causa daquilo que eu estou fazendo. Não é porque eu estou pregando para os irmãos, plantando igreja, liderando célula, não. É pela obra que já foi consumada, já foi feita. E eu posso descansar na paz que foi firmada nessa relação, através da obra de Cristo. Tudo começa a partir da paz. Depois, no capítulo 21, no versículo 15, olha o que Jesus vai dizer para João. João não, para Pedro. Perdão. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeirinhos. Preste bastante atenção aqui no que eu vou falar. Esse texto aqui é interessante, que nós vemos que Jesus ele vai dar uma direção para os discípulos, e os discípulos vão provar de um milagre, que é mais uma pesca maravilhosa. E aí depois disso, eles vão assar um peixinho ali para comer, com pãozinho, e Jesus vai conversar com seus discípulos. É interessante como que é sempre no momento de uma boa comida que conversas edificantes surgem, né, gente? Quer ser abençoado através dos seus pastores, querido? Faz uma jantinha gostosa, você vai receber uma palavra abençoada, amém? E aí Jesus vai perguntar para Pedro: Pedro, tu me amas? E nós sabemos, irmãos, que o amor a Deus, ele é um reflexo do amor que nós recebemos dele.
Nós só amamos o Pai porque nós fomos muito amados por Ele. Nós só somos apaixonados por Jesus porque Ele nos amou primeiro. É isso que o Evangelho nos fala. O nosso amor a Deus não é obra humana, porque nós sabemos que até para amá-los nós dependemos de Deus. Até para verdadeiramente amá-lo nós dependemos do seu amor. Fomos constrangidos com tamanho amor. E não tem como não se quebrantar, não tem como não se entregar a um amor que nos amou a tal ponto de entregar o seu Filho por amor a nós. Então o que nós vamos perceber aqui é que Jesus, na verdade, não está cobrando de Pedro um amor, mas Ele está testando Pedro para saber se Pedro sabe o quanto ele é amado. Porque quem verdadeiramente ama o Pai, só o ama porque sabe que é muito amado por Ele. Conseguem perceber? Então quando Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Ele está na verdade testando Pedro para saber se Pedro compreendia o quanto ele era amado por Deus, o quanto ele era amado por Cristo. Não conseguimos, irmãos, fazer a obra de Deus se nós não tivermos verdadeiramente essa convicção de que a consumação desta obra só nos revela o quanto nós somos amados por Ele, o quanto Ele nos ama, o como que nós fomos conquistados por um amor tão grande. Queridos, é terrível liderar uma célula, pastorear uma igreja, liderar qualquer obra para ser aceito por Deus, para ser amado por Ele. É terrível. É terrível fazer qualquer coisa sabendo que você não tem nenhuma estima ou nenhum amor daquele que te lidera, que no caso aqui é o Senhor. Não é o que você faz, querido, que vai te fazer aceito pelo Pai, mas é exatamente aquilo que Ele já fez por nós. Quem vive tentando conquistar o amor de Deus, vive uma vida miserável, não consegue desfrutar e vive com inveja, porque aqueles que nada merecem são os que mais desfrutam da bênção de Deus, não é verdade? Aí viu a igreja do outro crescendo, a igreja do outro frutificando, aí fica: mas eu sou tão fiel a Ti, Senhor, e estou nessa miséria. É por causa disso, porque você não entendeu que não é a sua fidelidade a Deus que vai fazer com que Ele te abençoe, mas é a fidelidade dEle a nós, o amor dEle a nós. Nós somos muito amados por Ele, amém? Os irmãos do time de música podem subir, eu já estou encerrando. E por fim, terceiro e último, João capítulo 21, versículo 21 ao 22. Ora, vendo Pedro a este, perguntou a Jesus: Senhor, e deste que será? Respondeu-lhe Jesus: se eu quiser que ele fique até que eu venha, que tens tu com isso? Segue-me tu. Na verdade, nós vamos ver que Pedro vai fazer uma perguntinha em relação a João, né? Tá, Senhor, eu te amo. E esse daí, ó? Parece que deu uma invejinha, né? Uma disputa. João era aquele que deitava a cabeça no peito, né? E esse daí, te ama? Aí Jesus vai perguntar para ele o seguinte: olha, se eu quiser mantê-lo até que ele venha, o que você tem a ver com isso? Só me segue, só me obedece. Mas querido, você sabe que ninguém consegue seguir ao Senhor se não tiver a compreensão desses dois passos, sem entender primeiro que a paz restabeleceu o nosso relacionamento, que estamos debaixo de paz, que não estamos debaixo de condenação. Não há como seguir a Deus debaixo de culpa e de condenação, sabemos disso. Também não há como seguir a Deus se não estivermos debaixo desse amor e entendidos, tendo plena revelação de que somos muito amados por Ele. Primeiro nós experimentamos a sua paz, experimentamos o fato de que não há mais condenação, que você pode erguer a sua cabeça, fazer a obra de Deus, pregar o Evangelho, fazer o que você tem que fazer, liderar a célula, pregar no ar de paz, pregar no resgate nas casas, fazer o que você tem que fazer, sem medo, sem nenhuma vergonha, que não há mais condenação, não há mais culpa.
Não há como você conseguir segui-lo sem experimentar verdadeiramente o como você é amado por Ele, o como Ele nos ama, o como nós somos amados pelo nosso Pai, como Ele é perfeito, sendo grande, tão poderoso, nós tão pequenos, tão mesquinhos às vezes, tão carnais, mesmo assim Ele vem e escolhe nos abençoar, mesmo assim Ele vem e abre portas, exatamente entendido da paz estabelecida, entendido de como nós transbordamos desse amor, então nós podemos seguir. Ninguém consegue seguir o Senhor sem esses 2 passos anteriores. A obra, querida, ela foi consumada na cruz, ela foi completamente consumada, foi completa. Nós somos plenos em Cristo, nós somos perfeitos em Cristo, nós somos justiça de Deus em Cristo, nós somos santos em Cristo, nós somos muito abençoados em Cristo, nós verdadeiramente temos tudo dele sobre nós. Tudo aquilo que você fez, que você cometeu no seu passado, enfim, qualquer pecado que você tenha feito ou cometido, você precisa saber que dele o Senhor nem se lembra mais. Você está eternamente perdoado. Você está eternamente perdoado. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim: justificados agora pela fé, temos paz para com Deus. O caminho foi aberto, a obra foi consumada. Então, você pode orar crendo, você pode pedir crendo. Ah, pastor, mas eu ainda preciso tanto acertar algumas coisas da minha vida antes. Não precisa, o Senhor já acertou, a obra já foi feita. Somente coma de Cristo, somente se alimente deste Evangelho, desta palavra do Novo Testamento, desta graça de Deus. Se alimente, coma disso, e a perfeição será natural dentro de você. Você vai expressar isso, mas a condição é uma, o lugar é um, a posição é uma. Você é perfeito, está consumado, foi feito, está concluído. Você é muito abençoado, você é justo, você é santo. Ah, queridos, milhares e milhares e milhares e milhares de bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua cabeça. Se coloque de pé no seu lugar nessa hora. Favorecido sou.